como é que eu faço para ganhar muito dinheiro? Eu sempre gosto de contar que eu falo que eu sou uma analista preguiçosa. Porque no final das contas eu sou gestora, mas o trabalho do dia a dia é um trabalho de análise, é um trabalho de entender profundamente a empresa, entender quanto que ela vale, quanto que ela está precificada, a discrepância, por que existe essa discrepância, né? Que às vezes pode ser um erro meu e o valor não é esse, na verdade ele é esse. Mas pode ser porque eu acredito nisso, todas as outras pessoas acreditam nisso, e aí eu tenho que me testar para ter certeza de que isso, que é o que eu acredito, é mais provável do que o que as outras pessoas acreditam. Mas então assim, então o que acontece? Então, onde eu tento olhar onde é que tem muita oportunidade, mas onde é que tem empresas que conseguem crescer consistentemente ao longo de muito tempo. Sim. O que eu gosto? Eu gosto de logística. Então, eu gosto de logística porque eu acho que é muito fragmentado. É 10% do PIB. Tem muito espaço para fazer e para fazer melhor. Obviamente, é 10% do PIB porque é ineficiente. Então, é ineficiente tanto pelos modais, né? Então, a logística é muito mais rodoviária, sendo que um Brasil com uma costa do tamanho da do Brasil deveria ter muito mais cabotagem, deveria ter muito mais transporte ferroviário, porque o Brasil não é um país acidentado. Então, assim, você tem lá um Planalto Central, né? Você tem uma planície amazônica enorme, mas os acidentes geográficos no Brasil, né, geografia física, eles não são tão grandes. Por exemplo, quando você pensa um Chile que tem que subir uma cordilheira dos Andes, que não é nem... Então eu acho que logística tem muito dinheiro. O agro, então eu falo, eu invisto no agro do jeito que dá, porque você tem relativamente poucas empresas, algumas que são muito bem precificadas. E eu gosto muito de indústria. Então eu sei que indústria não é o forte do Brasil, mas apesar disso, você tem muitas empresas muito legais e que estão fazendo muita coisa de ponta. Vou contar uma história. Ontem teve um evento da Fras-le. Sabe o que faz a Fras-le? Não. Fras-le faz pastilha de freio, lona de freio, amortecedor. Então, o que acontece? Né? A Fras-le faz parte do grupo Randon. A Randon faz carreta de caminhão. Carreta é a parte de trás do caminhão. Então, às vezes é um baú, às vezes é um carregador de container, enfim, tem umas outras coisas bem mais complexas que essas. Mas o que acontece? Na hora que você olha a Fras-le, eu tava conversando com eles, aí eu conversei com um engenheiro, né, um cara de pesquisa, ele falou assim, ó, acabei de chegar da Alemanha. Aí ele virou e falou assim, sabe o que foi mais curioso? Que tudo que parecia ser mais de ponta, tudo não, mas em várias coisas, o que eles tinham mais de ponta, a gente está na frente em tecnologia. Então, o que acontece é, às vezes as pessoas olham e aí dentro do grupo, né, tem uma empresinha que chama Naiwan. É uma empresa que gera basicamente zero de receita. Mas que ela descobriu uma ciência de foguete. Oxe. Foguete não, porque o foguete já tem alguns conseguindo fazer. Ela descobriu X, que eu vou explicar. Legal. Mas que estavam tentando chegar faz 20 anos. E isso vai trazer uma revolução. O que é X? X é conseguir transformar de uma maneira economicamente viável, estabilizar nanopartículas de nióbio. Então, para quem vocês são jovens, mas para quem tem a minha idade e assistiu propaganda eleitoral do Enéas, e ele falava, ele tinha 15 segundos lá e ele falava do nióbio. O que é o nióbio? O nióbio é um metal que parte relevante da produção global, acho que é mais de 80%, mas talvez seja mais de 90%. É do Brasil e muito disso é CBMM, que é uma empresa lá do Moreira Salles, né, que é o mesmo controlador do Itaú. E eles produzem o nióbio, só que eles só conseguiram estabilizar a micropartícula. E aí o grupo Randon conseguiu e patenteou de maneira global a nanopartícula de nióbio. E aí o nióbio ele traz propriedades mais nobres para ferro. Eles estão fazendo uma parceria com a WEG para tintas, uma tinta muito mais resistente, com muito menos corrosão. Então assim, isso é X, mas é uma tecnologia super de ponta e que potencialmente tem um valor incrível que ninguém atribui, ninguém vai fazer conta, porque não tem como fazer a conta, assim, você pode colocar qualquer coisa lá, mas assim, não tem como você fazer a conta hoje. E isso é Brasil na tecnologia de ponta. Caramba, que legal. Então, assim, você tem muitas outras coisas, né? Então, às vezes, a gente fala, não é bem indústria, é meio agro, mas se você olhar, por exemplo, a JBS, o tamanho que ela ficou, ou a parte toda de celulose, papel e celulose, o tanto que o Brasil evoluiu e avançou. Então, tem muita coisa muito legal.